De que forma o controle glicêmico pode influenciar na progressão da nefropatia diabética e de que forma as pessoas podem fazer este acompanhamento de forma ambulatória? Para quem está nos escutando, para poder perceber, vamos imaginar que temos uma chávena de água e colocamos uma chávena de açúcar dentro desta água. O que vai acontecer? A água fica toda melosa. Agora vamos tentar passar esta composição numa tubagem, numa corrente. O que vai acontecer? O líquido vai correr com muita dificuldade, porque está espesso, pegajoso. E se deixar este líquido durante muito tempo, 2, 3 dias, o que vai acontecer nessa tubagem? Vai provocar certas placas, endurecimento da tubagem, o açúcar vai ficar todo duro. Agora vamos transportar essa ilustração, esse exemplo, nos nossos vasos sanguíneos. É assim que fica o vaso sanguíneo de uma pessoa diabética com uma glicemia de 300, 400, 500. É exatamente assim que fica. Ela fica, a circulação do sangue é lenta, os vasos ficam todas endurecidas e vai provocar aquelas placas de ateroma, que depois provoca as ateroscleroses, que depois aí vai os infartos. Então, se você tiver glicemias muito altas, com muita frequência, não estamos a falar daquela glicemia que muitos pacientes, depois da refeição, medem a glicemia, e essa glicemia está alta durante 30, 1 hora, e ficam todos preocupados, isso não tem nada a ver. Estamos a falar em 1 mês, 2 meses, 1 ano com glicemias altas. Aos poucos, essa glicemia alta na corrente sanguínea vai provocando dano dos vasos. E no princípio da live, nós dissemos que os rins é composto por várias artérias que tentam filtrar o nosso sangue. Agora imagina aquelas paredes todas endurecidas, com uma circulação lenta, não é? Conforme vejam essa imagem, temos aí entupimento de um vaso por causa de um trombo, de um coágulo, que pode ser causado pela melosidade do sangue devido ao excesso de açúcar. Os nossos rins vão ter dificuldade em filtrar o sangue. No princípio, a pessoa os rins vai tentar compensar, mas com o andar do tempo ele já não terá aquela facilidade em filtrar o sangue. Então, o fator controle glicêmico é muito importante para evitar danos renais. Para evitar insuficiência renal, é necessário que controle a sua glicemia. E quais são os cuidados que a pessoa deve ter em casa? Geralmente, um paciente diabético com um estágio muito avançado, há muita probabilidade de ser também hipertenso, não é? O que acontece? Se não controlar o seu nível da tensão, doutor, por favor, pode voltar àquela imagem das placas ateroscleróticas, só para poder exemplificar o que acontece. Nós temos aí os vasos danificados. Essa parte amarela, não é? São excessos de gordura que vão tentando estreitar a parede dos seus vasos. E ele fica um orifício muito pequeno que permite a passagem do sangue. Vamos supor que o sangue tem que sair do coração para o seu cérebro. E aí, o seu sangue todo meloso entupe esta veia. Se a sua tensão estiver muito alterada no momento, é aquela pressão, não é? Que vai circulando com muita velocidade e ele vai levando esse trombo, esse coágulo de sangue, não é? Devido à melosidade do açúcar, vai levando consigo até naquele espaço que está estreito. E ele já não vai conseguir passar nesse espaço ali e vai entupir. E o seu cérebro vai ficar sem oxigênio, sem receber o sangue. É que nós chamamos dos AVCs. E se o sangue estiver a sair do nosso corpo para o coração e tiver um entupimento aí, vai provocar um infarto. É por isso que pacientes diabéticos têm mais probabilidade de ter AVC, ter infarto de miocárdio, por causa das complicações da diabetes, por causa do excesso de açúcar na corrente sanguínea. Então, é muito importante controlar os seus níveis da glicemia, que estejam sempre nos níveis aceitáveis. E quais são os cuidados que você tem que ter em casa?
A sua dieta é muito importante, não é? Diminuir a quantidade de sal na sua alimentação, a fim de que a sua pressão arterial seja adequada ou seja normal, não é? E também vai evitar com que os líquidos se acumulam, porque onde tem sal, tem água, não é? Então, quanto mais sal você consumir, mais líquidos vai ter no seu organismo. E se os seus rins já está debilitado, não consegue eliminar quantidade excessiva de líquido, é melhor não subcarregar o seu organismo. Então, diminuir a quantidade de sal, cortar o açúcar e o mel, e diminuir a quantidade de carboidratos que você consome na sua refeição. Estamos a falar de pão, massa, todo produto, todo alimento que é feito de farinha de trigo e de fubá de milho tem que diminuir a fim de manter a sua glicemia controlada. E outra coisa, consumir líquidos aceitável para a sua massa corporal.